bem, minha gente, vamos aqui para a nossa segunda aula de Direito Internacional dos Direitos Humanos, Proteção Internacional da Pessoa Humana. E nós já nos conhecemos, né? Eu sou o professor Vladimir Aras e estou aqui para ajudar vocês a se tornarem meus colegas, minhas colegas, no Ministério Público Federal. Então, vamos falar agora de controle de convencionalidade. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Controle de convencionalidade. Tá aí, material que eu preparei aí para vocês, para essa nossa aula aqui, na disciplina Proteção Internacional dos Direitos Humanos, conforme os pontos 1 a 10 do anexo 1 da Resolução 219 de 2022 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o 30º concurso para a carreira de Procurador e Procuradora da República. Então, aí minhas redes sociais, se vocês clicarem aí, vocês vão ver meu canal no Telegram, meus perfis no Instagram, no Twitter, etc. Tá? Vamos lá, então, controle de convencionalidade. Então, é muito importante que se liga aos temas de constitucional, de controle de constitucionalidade. Vocês têm que lembrar sempre que nesse esforço de implementação da ordem jurídica, seja a ordem jurídica, o direito interno, seja o direito internacional, a gente sempre tem que fazer as checagens de conformidade. Então, o controle de convencionalidade é uma checagem, uma verificação de conformidade, uma verificação de compatibilidade. Essas verificações de compatibilidade ocorrem no plano constitucional, do direito interno em relação ao direito constitucional, como vocês bem sabem, e também no plano dos relacionamentos do direito interno com o direito internacional, notadamente com as convenções internacionais de direitos humanos. Mas notem, pode haver incompatibilidade vertical ou de outro tipo entre o direito interno e uma outra ordem jurídica, sem que nós tenhamos como parâmetro um tratado de direitos humanos. A gente vai ver isso a partir dessa ideia de controle da regularidade da ordem jurídica. Esse controle de regularidade da ordem jurídica se fará, sobretudo para nós, pelo controle concentrado e difuso de constitucionalidade, do controle concentrado e difuso de convencionalidade. Mas esse controle de convencionalidade ele pode ser interno, realizado internamente pelos juízes brasileiros, sobretudo pelos juízes brasileiros, mas também por outras autoridades brasileiras, em relação aos compromissos internacionais que o Brasil assumiu, e o controle de convencionalidade feito pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando aprecia casos, quando julga casos relacionados a um Estado ou a outro Estado submetido à sua jurisdição obrigatória, tal como o Brasil está desde 1998. Um ponto de partida aqui para esse exame é examinar qual é o status dos tratados na ordem interna brasileira. Os tratados comuns, aqueles tratados comuns sobre matérias gerais em geral, eles são recebidos na ordem jurídica brasileira, segundo a doutrina e também conforme o posicionamento já tradicional do Supremo Tribunal Federal, como leis federais ordinárias. E no confronto com a ordem jurídica interna, esses tratados eles prevalecem sobre as leis pelo critério de especialidade. Normalmente esse é o critério que é utilizado para decidir conflito de norma, conflito aparente entre os tratados comuns e o direito interno. Por que é importante você perceber isso? Basta que você veja, por exemplo, o artigo 1º o inciso 1º do artigo 1º do CPP. Lá você vai ver claramente o critério de especialidade no confronto entre os tratados comuns que lidem com matéria processual, por exemplo, os tratados de extradição, né, que são tratados de cunho processual penal, quando eles dispõem de um jeito e a lei
Federal Brasileira Processual dispõe de outro jeito, a preferência é da aplicação dos tratados pelo critério de especialidade. Tá? Então, nesse plano horizontal aqui, o conflito se resolve por especialidade. Já existe, porém, um plano vertical em que estarão os tratados de direitos humanos de duas categorias, aquelas duas categorias que foram delimitadas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sobretudo a partir da primeira década do século XXI, ali 2008, 2009, quando se viu a distinção, para mim, artificial entre tratados de direitos humanos aprovados pelo sistema do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição e os tratados aprovados fora daquele procedimento, tratados de direitos humanos aprovados antes da emenda constitucional número 45, ou seja, quando não existia o parágrafo 3º do artigo 5º, ou aprovados após a promulgação dessa emenda constitucional 45, da reforma do Judiciário, mas sem observância do procedimento dúplice, de votação dúplice, com quórum qualificado de 3/5 em cada casa do Congresso Nacional. Começa sempre pela Câmara, a tramitação das mensagens presidenciais sobre tratados e depois vai para o Senado. Ok? Então, aí nós temos aquele status de supralegalidade, que foi atribuído, curiosamente, à Convenção Americana de Direitos Humanos, e, por extensão, você pode dizer que, pelo status de supralegalidade, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Convenção Internacional das Nações Unidas contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, tratados importantes que vieram antes da alteração do artigo 5º. E os tratados de status constitucional, que são hoje apenas 4, né? 4 tratados de status constitucional. Então, a checagem será nesse campo aqui, verticalmente considerada, a supremacia desses textos sobre o texto do direito interno, ou sobre normativas específicas do nosso direito interno. Mas, repito, o controle de regularidade da ordem jurídica, ele é mais complexo do que parece à primeira vista. Ele tem um outro enfoque, mais amplo do que aquele enfoque com o qual nós estamos habituados quando ouvimos a expressão controle de convencionalidade. A gente já pensa nos tratados de direitos humanos, mas se você percebe que o controle de convencionalidade é um controle de compatibilidade da ordem jurídica, você notará que existem situações de aparente conflito em que a norma paradigma não é um tratado de direitos humanos, é um tratado comum, ou é, mais do que isso, uma norma supranacional, uma norma do direito comunitário europeu, por exemplo. Então, por isso que, no contexto dessas conformidades de leis com normas supralegais ou normas de uma ordem jurídica superior, e aí temos que lembrar de novo da questão do monismo e do dualismo, você percebe que, a partir dos anos 50, quando se constrói a ideia de uma Europa federativa, como quase o que nós temos hoje, uma federação na Europa, ou seja, na União Europeia, ali se nota, a partir das decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, que antes se chamou Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, criado lá em 1952, se percebe que, no contexto do direito comunitário europeu, há também um controle de regularidade da ordem jurídica. Independentemente de os tratados ou de as normas europeias, os atos legislativos europeus, como as diretivas e os regulamentos, terem como objeto matéria de direitos humanos. Então, deverá haver uma conformidade também do direito interno dos países membros, hoje 26 Estados-membros da União Europeia, com os tratados da União Europeia e, naturalmente, com o direito produzido com base nos 2 tratados da União Europeia. Quando a gente fala em tratados da União Europeia hoje, a gente não fala dos tratados de Nice, os tratados de Lisboa, o tratado de Maastricht. Hoje eles são chamados de Tratado da União Europeia, que é o
subproduto, é o resultado das diversas modificações do Tratado de Maastricht e o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, né? E são os tratados que resultaram das sucessivas modificações ao longo desses 70 anos, depois que houve a fusão das comunidades europeias, da Comunidade Econômica Europeia, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, SECA, e a Comunidade Europeia de Energia Atômica, Euratom. Então, o que é que você tem lá? Você tem um padrão, qual é o padrão? Os tratados da União Europeia e o direito comunitário europeu produzido pelas instituições europeias, pelo Parlamento Europeu, por exemplo, que editam, as instituições europeias editam atos como diretivas, que são atos normativos europeus, que dependem de transposição para o direito interno de cada país, e atos chamados de regulamentos. Existem decisões também, etc. Mas os dois principais, diretivas e regulamentos. Regulamentos aqui não se confundem com os decretos regulamentares que nós conhecemos no nosso ordenamento jurídico. Regulamento, na linguagem europeia, da União Europeia, significa lei. Significa lei, ou seja, um ato geral, vinculante, vinculativo, e que se aplica diretamente na ordem jurídica interna dos Estados. Mal comparando, é como se nós tivéssemos decisões do Conselho Mercado Comum, do Mercosul, do CMC, ou atos do Parlamento do Mercosul, que fossem imediatamente aplicáveis na ordem jurídica do Brasil, da Argentina, do Uruguai ou do Paraguai, o que não acontece. Vocês sabem que os atos normativos do Mercosul, eles dependem de internalização. Uma decisão CMC, por exemplo, depende de internalização na ordem jurídica brasileira, como se fosse um tratado. Então, nós ainda não alcançamos essa etapa de produção normativa, que já foi alcançada pela Europa, pela União Europeia, a ponto de se criar uma ordem jurídica nova, que é o direito comunitário europeu.